Olha o Santa, alô, alô, João Vitor. Edinaldo Santos, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Bom, Santa Cruz encarando 8 horas de viagem. A delegação ainda não chegou lá em Mossoró. Eu até pedi aqui para o assessor de imprensa, Léo Bertin, que está acompanhando a delegação, para nos avisar quando a delegação chegasse. E até agora não houve esse recado, então Santa, desde o período da tarde, viajando, 8 horas daqui para Mossoró, é longe. Faz um tempo já, eu inventei de fazer uma viagem de carro com a família para Fortaleza. Aí você chega em Natal, dá aquele alívio, caramba, já estamos em Natal? Mas a tirada de Natal para Mossoró, meu amigo, é longa. É uma reta que parece que não vai terminar mais. É verdade. É muito chão, é muito chão. Pois é, e o Santa vai encarando, né, a sua primeira partida fora de casa. A equipe da Rádio Jornal vai estar lá também presente nesse domingo para acompanhar. Aliás, neste sábado já, a equipe chegando para acompanhar o último treinamento do Santa Cruz, que vai ser no período da tarde, visando esse confronto. Hoje houve um treinamento pela manhã. O trabalho comandado pelo Felipe Conceição foi reservado, sem o acesso da imprensa. A gente vai falar daqui a pouco do time do Santa, mas até para a gente conhecer mais do trabalho que vem sendo desempenhado lá no Potiguar, adversário do Santa. Eu já fiz isso semana passada com o Iguatu, né, trazendo o setorista do Iguatu, e a gente está na linha com o Marcos Santos, que é comentarista da Rádio 93 FM, também editor lá do jornal De Fato, e o Marcos acompanhou o jogo lá em Patos, né, contra o Nacional na estreia do time do Potiguar, e queria que ele falasse também, você falasse, Marcos, sobre essa equipe que vai enfrentar o Santa Cruz. O que é que a gente pode esperar do adversário do Santa? Qual o modelo de jogo do Potiguar? Sei que tem alguns jogadores que já passaram aqui no futebol pernambucano. Foi contratado aí o Kaique Valdívia, que jogou no Náutico. O Isaldo, que jogou no futsal do Santa, na base do Náutico. Também está por aí o lateral esquerdo. Tem o Júnior Câmara, que foi treinador da base do esporte, né, durante muito tempo. O Júnior Câmara é o técnico do Potiguar. Mas queria que você falasse sobre o time para esse jogo de hoje. O que é que estão falando também desse confronto contra o Santa? Boa noite. Boa noite, João Vitor. Boa noite, ouvintes da Rádio Jornal. Boa noite aí, o Edinaldo, né, que falou aí na estrada. Realmente não é fácil, esse retão da BR-304, principalmente quando você não tem uma estrada complicada, né? E aí é uma intensidade muito enorme. Olha, realmente eu fiz esse jogo lá em Patos, quando o Potiguar perdeu por 2-0, mas foi uma partida de tempos distintos. Primeiro tempo, o Potiguar muito bem. O Potiguar, em dado momento, propôs o jogo, e aí eu quero acreditar que essa proposição do jogo tem muito a ver com o entrosamento do Potiguar neste começo de Série D, e o Nacional de Patos se reformulou, né? Manteve a base, mas botou muitos jogadores contratado como reforços, e aí perdeu um pouco do seu entrosamento do Campeonato Paraibano. E por isso que o Potiguar se prevaleceu nessa primeira etapa. Aí na segunda etapa, com a expulsão do Giovanni Carioca aos 22 minutos do segundo tempo, aí a coisa piorou, a situação ficou bem complicada, e o Nacional de Patos fez uma bafa muito forte e conseguiu fazer 2 gols nos acréscimos da partida. Gostei do Potiguar, viu? Gostei do Potiguar. Foi um placar até diria enganoso, pelo que o Potiguar mostrou no primeiro tempo. E no segundo tempo, uma vez é complicado, sabendo que Série D é uma competição bem complicada. Ô, Marcos. O companheiro falou aí do Júnior Câmara. Quero lembrar que Júnior Câmara esteve aí em Recife na segunda-feira, por ocasião do jogo do Santa Cruz e Iguatu. Veio escondido do pessoal do Santa, né? Acompanhou o jogo no estádio, né? Isso, ele de Patos, ele foi para Campina Grande, e de Campina Grande foi para Recife. Ele teve com o atleta, o Wallace, e o Júnior foi para Recife ver esse jogo. E foi exatamente com base no que ele viu, com base no que ele tem em mãos. Ele está muito otimista, ele está empolgado. Ele manteve, o Potiguar deu a ele a manutenção da base do campeonato estadual e contratou 8 reforços. E os últimos 2 que chegaram, nesta semana, o volante Bebeto, que defendeu o Santa Cruz de Natal, fez um bom campeonato, além do meia Kaique Valdívia, que você falou aqui, jogou no Asa de Arapiraca. Eu lembro muito bem ele no Asa de Arapiraca, foi muito bem. Teve que jogar aquela bola que mostrou no Asa, ele vai, aqui, quem sabe, dar alegria ao torcedor do Potiguar. O Valdívia deve começar no banco. E o Bebeto deve estrear porque o Potiguar perdeu o volante Sidney
que ele saiu lesionado no intervalo da partida, e o Bebeto vai entrar, e também a outra perda do Potiguar é o segundo volante, o Giovanni Carioca, que foi expulso e deve entrar no lugar dele o Marquinhos Taipu, que é um atleta aqui mesmo da região, jogou o campeonato estadual, merece uma chance, e aí ele vai ter essa oportunidade no jogo contra o Santa Cruz. Queria que você falasse primeiro de expectativa de público, e muito foi falado, né? O Ítalo Henrique jogou no ABC, volante do Santa Cruz, e ele disse que já jogou aí no Nogueirão, e falou até que na época o gramado não estava tão bom. Como está o gramado para esse jogo do próximo domingo? E qual a tua expectativa de público? Você acha que, eu vi a capacidade, é um pouco mais de 4 mil torcedores, você acha que dá esse público? Não, é 3.473, é porque tem uma parte interditada do campo. O campo que no passado tinha capacidade para 15 mil pessoas, hoje encolheu por conta dessa interdição. O gramado não é dos melhores, é um gramado simples, é um gramado semelhante ao que eu vi lá no José Cavalcante, em Patos. E com relação à questão do público, o Potiguar começou hoje a vender os ingressos promocionais, apenas R$15, porque a ideia é ter o torcedor atendendo a todo esse número da capacidade do estádio. Agora, tem ingressos reservados para o torcedor visitante, que vai somente ser aberto a partir das 15 horas na bilheteria do Estádio Nogueirão. Marcos, eu tinha uma última dúvida. Quem são os destaques, na visão tua, que acompanhou o campeonato estadual, né? O Potiguar ficou em terceiro lugar, né? Nessa competição. Começou perdendo, mas eu estava ouvindo a coletiva do Júnior Câmara, ele está muito confiante, disse que o Potiguar tem condição sim de vencer o Santa, que tem time para isso. Quais são os destaques, os pontos positivos principais desse time do Potiguar? Olha, o Júnior, nesta semana, ele falou muito dessa questão do respeito, que é o Santa Cruz, jogadores também do Potiguar entendem assim. É um time que merece toda a atenção, todo o respeito por sua história no futebol, tradição de títulos, clube de massa, né, de um volume enorme de torcedores, mas que o Potiguar vai trabalhar para buscar a reação do campeonato. E para isso o treinador, pelo que a gente viu aqui durante a semana, ele não vai abrir mão da postura do Potiguar, que jogando em casa costuma ter a posse de bola. O Potiguar, porque hoje o esquema tático ele varia muito de acordo com a dinâmica do jogo, né, com o cenário da partida. Mas é um time que entra geralmente no 4-3-3 com 2 pontos abertos e uma referência. Não tem assim um destaque. O grande destaque acabou se aposentando, que é o Márcio Mossoró, né, que vocês aí conhecem. Ele se aposentou, tinha até uma possibilidade de fazer um jogo festivo, um jogo de encerramento oficial da carreira, mas seria esse jogo contra o Santa Cruz no domingo, né? Porque o Márcio Mossoró lembrava que o seu primeiro gol na carreira profissional foi marcado contra o Santa Cruz, quando ele defendia o Paulista de Jundiaí. Mas aí não mandou esse plano, e aí o Márcio acabou encerrando a carreira no último jogo contra o Santa Cruz de Natal, que foi a última partida que o Potiguar fez no campeonato estadual. Então é um time assim, um time que se destaca pela força coletiva, tem peças interessantes de destaque, mas o que eu vejo é que a força coletiva tem sido aí o trunfo do Potiguar para tentar superar os adversários jogando aqui no Nogueirão. Marcos, muito obrigado pela sua atenção e um bom trabalho aí em Mossoró. Sucesso! Valeu, João. Valeu a todos aí. Um abraço. Foi um prazer falar com vocês e sempre que precisar, pode ligar. Estamos aqui às ordens. Obrigado. O Marcos Santos acompanha o dia a dia do Potiguar, né? Conseguimos contato com ele, é comentarista da 93 FM de lá de Mossoró e nos trouxe aqui João, alguns detalhes. Agora, só como curiosidade, né? A questão do estádio, que ele fala que teria público para mais de 15 mil e está tendo apenas 3 mil e pouco, em função da interdição. Então, é interdição praticamente no estádio todo, né? É uma interdição Teve enorme. Mais de 70% da interdição. Tem 15 mil cair para 3. Você reduzir de 15 mil para 3. E olha, para Edinaldo, a gente sabe que não só... Quem acompanha, de fato, os times, né? Geralmente não fala bem de alguns pontos, né? Que chamam a atenção positivamente. Mas veja que eu, quando perguntei do gramado, ele não disse que o gramado era bom. Disse que é um gramado simples, mas que não está tão bom. Então, essa preocupação que o Ítalo Henrique... Ele não quis mostrar a realidade crua, né,
Mas confirma que não é um gramado o que está Ítalo em Henrique boas chegou a condições. chamar a atenção disso, e hoje o Felipe Conceição, na entrevista coletiva, comentou sobre esse assunto, da expectativa dele para o jogo, mas também se o Santa vai mudar a sua forma de jogar por conta da situação do gramado, que, pelas informações que o Santa também colheu, não está do melhor nível. A expectativa é de um jogo mais um jogo difícil, né? São equipes que, assim como o Iguatu, o Potiguar fez um bom estadual, é uma equipe competitiva, que dentro de casa foi bem no estadual. Aí tem as adversidades, né, do calor, da viagem, enfim. Tudo isso a gente se preparou para fazer uma boa partida, sabendo das dificuldades que o adversário pode nos criar e das dificuldades de logística, campo, enfim, tudo que a gente vai enfrentar pela frente, mas a gente se preparou bem. Lógico que todo jogo pede algumas coisas estratégicas, né? Mas não é mudança de modelo. O modelo de jogo é o mesmo, a gente vem construindo ele e precisa crescer dentro dele. Mas estrategicamente, lógico que a gente faz alguns ajustes dependendo do contexto do jogo, como esse é um contexto atípico para a gente, de acordo com o adversário, algumas situações estratégicas, mas sem ferir o nosso modelo de jogo. Nós vamos buscar a vitória, assim como buscamos contra o Iguatu. É um modelo que proporciona isso e a gente vai continuar atacando ele. Bom, o Santa Cruz deve jogar com o Michael, Léo Fernandes, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcos Vinícius, Pingo, Fabrício e Nadson, Lucas Silva, Pipico e Chiquinho. É a mesma escalação da estreia contra o Iguatu. O jogador Daniel Pereira foi vetado pelo DM. Prata da casa, né? Essa dupla de zaga do Santa Cruz. Total. A dupla de zaga é prata da casa. Alguns jogadores que estão figurando também no elenco, né? Também formados na base do clube. Aí a gente pode citar atletas que foram bem acionados nos treinos e no jogo também serão acionados, já foram na temporada. O próprio Marcelinho, o Gabriel Cardoso, o David, Jadson, né? São jogadores formados na base do clube. Teve uma outra curiosidade nessa entrevista que você fez com o rapaz lá de Mossoró, que é o fato do Júnior Câmara ter circulado para ver os jogos fora, né? E ele veio Santa aqui... Cruz tem algum olheiro fazendo isso, não? Tem. O Felipe Conceição chegou a declarar que o Santa estava vendo uma forma de mandar os profissionais para o local do jogo do próximo aniversário. Dos adversários. Né? Acompanhar o jogo, porque não tem transmissão de TV. Então fica mais difícil ainda, porque o Felipe fala muito isso, de ter imagens de câmera aberta, né, para pegar a parte tática, pegar esses detalhes melhores do time. Mas como pegar a câmera aberta se não tem nem câmera? Tem que mandar olheiro, né? Aí tá, pelo menos na pauta do Santa Cruz, era mandar olheiros, pegar jogos, por exemplo, do Iguatu, que foi o primeiro jogo. Não tinha jogo para o Santa acompanhar antes. O Santa se baseou muito pelo jogo do Iguatu contra o Santos, na Copa do Brasil. Também se baseou pelos jogos do Campeonato Cearense. A mesma coisa agora com o time do Potiguar, né? Mas o Potiguar pegou alguma imagem para passar? Pegou do Campeonato Estadual, né? Que ele ficou em terceiro lugar. E teve a estreia com o Nacional de Patos, que ele acabou perdendo. Bom, em relação a desfalque, só o Daniel Pereira mesmo está vetado com a lesão na região posterior da coxa direita. O Renan Novaes Isabraldi, do Mato Grosso do Sul, vai apitar o jogo com Reinaldo de Souza Moura e João Henrique Queiroz, os auxiliares do Rio Grande do Norte. Eu vou repetir aqui uma informação. O jogo no Nogueirão, a expectativa, pelo que eu falei com a assessoria do time do Mossoró, é de 2.000 torcedores para o jogo inteiro. E a torcida do Santa só vai ter ingresso à disposição no domingo. Mesmo que o torcedor se dirija para Mossoró antes, só vai ter venda de ingresso para a torcida do Santa no dia do jogo, a partir do período matinal, R$ 50,25, meia entrada, são os valores dos ingressos. Até agora na história, o Santa teve 5 confrontos contra o Potiguar de Mossoró, 4 vitórias do Santa e apenas 1 derrota. São alguns detalhes aí, curiosidades também desse confronto. E a Série D continua utilizando os bandeirinhas locais, né? É um negócio... assustador, cara. Primeiro, Ednaldo, eu acho assim, o bandeirinha... O quarto árbitro, inclusive, é do local Veja, também, né? eu acho que quando... Eu não veria problema, sinceramente, se fosse numa Série A, com a estrutura que tem a Série A hoje, com o VAR, jogos televisionados, com tudo isso, ter o bandeirinha da casa, eu sinceramente acho que não ia interferir, porque o cara tem que... O cara para errar, assim... É só a questão ética, né? Mas assim, mesmo assim, ele tem muito recurso, né? Tem a tecnologia a seu favor... E o cara não ia querer errar com o jogo filmado. Agora, numa Série D, não tem TV, não tem VAR, não tem nada, e você bota o cara da casa, ele fica até meio que
constrangido na hora de anular um pênalti para o time da casa, na hora de ter um impedimento. É muito difícil, é muito delicado. É a forma como essa Série D é largada. Né? É um desleixo. Você continua, apesar das críticas que vêm sendo feitas há décadas, você continua colocando os auxiliares da própria cidade. Impressionante. O Santa já teve problema com isso ano passado. Eu estava lá em Lagarto. Eu lembro. E o árbitro deu o gol para o Santa Cruz e a bandeirinha depois chamou, depois de uma pressão dos jogadores do Lagarto, e anulou. De repente o cara pode até fazer uma exibição altamente justa, tranquila, mas fica sempre a desconfiança, o medo. A falta também de investimento nessa Série D leva a essa situação, lamentavelmente. Sem dúvida, Edinaldo. Pois é, amanhã o Santa faz o último treinamento para finalizar a preparação para esse jogo. Pronto, aí o Santa Cruz, torcedor. Um abraço ao torcedor tricolor.